Hoje, finalmente, a gente entra na segunda lei da termodinâmica, que é talvez uma das leis mais incompreendidas da física, né? Nós vamos falar bastante da segunda lei. Só nessa semana a gente vai ver 3 formulações diferentes e equivalentes dela. Então, hoje a gente vai introduzir as formulações que apareceram historicamente, né, no contexto de máquinas térmicas. E nessas formulações, o que aparece são impedimentos de algumas máquinas específicas existirem ou de poderem funcionar. Então, na sequência, né, ainda essa semana, a gente vai, baseado nessas formulações da segunda lei, a gente vai introduzir uma nova propriedade, uma nova variável de estado com propriedades específicas. E, bom, essa nova variável de estado é a entropia, e vai ser possível reformular a segunda lei da termodinâmica em termos dessa variável. E esse vai ser essencialmente o fechamento dessa nossa revisão, dessa nossa primeira área. Tá? Então, a gente vai introduzir a segunda lei hoje. Vamos... Conhecendo a segunda lei, a gente faz uma rápida discussão de alguns ciclos termodinâmicos não convencionais na próxima aula, que a gente poderia ter visto antes, mas se a gente puder contextualizar a discussão já em cima da segunda lei, fica mais evidente de por que eles são não convencionais. Daí a gente volta para a formulação da segunda lei em termos da entropia e termina essa área discutindo o que é, né, um pouco mais de profundidade, como a gente interpreta a segunda lei da termodinâmica de um ponto de vista microscópico, e com isso como que a gente entende o próprio conceito de entropia de um ponto de vista microscópico. Então, para começar, a gente vai introduzir essas formulações baseadas em máquinas térmicas. Na nossa vida cotidiana, né, a gente sabe que a primeira lei da termodinâmica ela não é suficiente para nos dizer o que pode e o que não pode acontecer. Existem uma série de processos que a gente sabe que são irreversíveis. A gente vê, né, mesmo em situações controladas de laboratório, a gente vê eles ocorrendo num determinado sentido temporal e nunca vê no outro. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ver a água de uma cachoeira, né, caindo, né, da parte de cima do rio até a parte de baixo. Vocês nunca vão ver o contrário, vocês nunca vão ver a água subindo espontaneamente cachoeira acima. Exceto se vocês forem ver o Anaconda, né, aquele filme fantástico, né, bom, agora já faz bastante tempo, e tem uma cena de um navio passando ali no Amazonas, tem uma cachoeira e a água está subindo naquela cachoeira. Quer dizer, eles reaproveitaram uma cena passando ela de trás para frente. Claro, a cachoeira está lá no fundo, ninguém se dá conta, mas se vocês vissem uma cachoeira subindo, vocês instantaneamente saberiam que tem alguma coisa errada. No mínimo, seria um filme passando de trás para diante. Então, existe alguma coisa que nos dá essa capacidade de, por exemplo, saber se um filme está passando de trás para diante ou não. Então, existem coisas, por quê, né? Porque são coisas que a gente não está acostumados a ver. A gente cria intuição para processos acontecendo num sentido, quando a gente vê aquele mesmo processo acontecendo no sentido oposto, tem alguma coisa errada. Quando vocês colocam leite no café e misturam e ele fica marrom, café com leite, esse é o processo no sentido normal. Acontece a difusão do leite no meio das moléculas de água e
e do café ali. E esse processo é irreversível. Se vocês, olhando uma xícara de café com leite, vissem aos poucos o leite se separar do café, é porque tinha alguma coisa estranha ali. Tá? Existem fenômenos de separação, mas eles não invalidam a segunda lei. Esses fenômenos simples de separação, eles só acontecem num sentido. Aqui eu tenho outros 2 exemplos de processos irreversíveis que só acontecem num sentido. Um deles é a expansão livre, que a gente já discutiu numa das aulas. Então, eu tenho um gás que está confinado aqui por paredes adiabáticas a ocupar só essa parte do sistema. Aí eu removo instantaneamente essa parede, tá? Ou eu faço um buraco e com isso permito a passagem de moléculas para essa região que inicialmente estava vazia. Se eu espero alguns segundos, esse processo é rápido, eu atinjo um novo estado de equilíbrio. O estado inicial é um estado de equilíbrio. Agora eu tenho um estado final que também é de equilíbrio, no sentido de que cada câmara aqui vai ter uma temperatura bem definida, uma pressão, um volume. As variáveis que caracterizam o estado do meu sistema têm valores bem determinados. Tá? Bom, esse processo ele é irreversível. Se vocês agora começassem com esse estado, vocês esperariam o processo acontecer no sentido oposto, ou seja, moléculas começariam a passar só da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Nesse estado de equilíbrio, as moléculas continuam atravessando o buraco, só que o número de moléculas da esquerda para a direita é estatisticamente igual ao número de moléculas que passam da direita para a esquerda. O fluxo aqui é zero, né? O fluxo para a direita e o fluxo para a esquerda são iguais. Claro que vocês podem ter uma diferença de 1 trilhão de moléculas passando num período de intervalo de tempo de um lado para o outro a mais, tá? Mas isso não faria a menor diferença dado o número de moléculas que estão envolvidas aqui. 1 trilhão, 1 quatrilhão é nada perto do 10 na 23, tá? Então é como jogar uma moeda. Vocês sabem que jogar uma moeda 2 vezes para cima, vocês têm uma boa chance de tirar 2 caras ou 2 coroas e uma chance um pouco maior de tirar uma cara e uma coroa. Então, se vocês agora, ao invés de jogar 2 moedas, joguem uma moeda 2 vezes, mesma coisa. Se vocês agora jogam 10 vezes, ainda tem uma chance de tirar 10 caras, tá? Mas essa chance já é bem menor. Então, à medida que vocês aumentam o número de eventos, a probabilidade de tirar cara, que vai ser o número de seguidas, né? Ou o número total de caras, vai ser o número de vezes que a moeda caiu com a cara para cima dividido pelo número total de vezes que vocês jogaram a moeda. Se vocês jogarem uma vez, isso não tem sentido, né, calcular a probabilidade. Se vocês jogaram 2 vezes, não tem nenhuma garantia de que vai ser uma cara e uma coroa. Mas se vocês jogarem 1000 vezes, a fração de caras começa a se aproximar muito de 50%. A diferença não vai ser na primeira casa depois da vírgula. Se vocês jogarem 1000 vezes, vocês vão achar 0,5, né? Vão ter alguma coisa entre 0,45 e 0,55. À medida que vocês aumentam o número de vezes, esse intervalo ao redor do 0,5 encolhe. Tá? E a incerteza começa a se afastar da vírgula. Se vocês jogarem 10 na 23 vezes, a diferença para 0,5 para 50% vai estar tão longe da vírgula que pode ser desprezada. Tá? Então, aqui é a mesma coisa.
1 trilhão, 1 quatrilhão de moléculas a mais para um lado ou para o outro não faz diferença do ponto de vista termodinâmico. É isso que significa trabalhar no limite termodinâmico. É aquele limite onde o sistema é tão grande, o número de moléculas, de agentes, indivíduos ali envolvidos é tão grande que as flutuações normais elas se tornam irrelevantes, tá? Então, esse processo ele só acontece nesse sentido. Não tem nada do ponto de vista da mecânica que impediria as moléculas de voltarem para cá, né? Imaginem, essa discussão a gente vai fazer na última área dessa aula, né? Imaginem que vocês tenham um gás com uma molécula. Essa molécula vai passar para lá e vai passar para cá e vai passar metade de um tempo de um lado, metade do tempo do outro. Tá? Não tem nada que impeça ou que incentive a molécula a ficar de um lado em relação ao outro. Ela pode ficar de um lado ou de outro. Tá? Por que então essas moléculas não voltam? Elas até podem voltar. Tá? Eu até posso ter todas as moléculas que estão aqui num instante de tempo voltando para cá. Mas a probabilidade disso acontecer, tá, é tão pequena que o tempo que o universo tem à sua disposição para nascer, morrer, não é suficiente para esse evento acontecer. Tá? Por quê? Porque mesmo pensando no gás ideal, né, que essas moléculas podem ir de um lado para o outro de forma independente, como se as outras não existissem. Mesmo a probabilidade de, se eu tiver 10 moléculas, de todas elas se moverem aqui para a esquerda, isso aí já seria um evento muito raro, muito baixo. Tá? É como a moeda. Jogar a moeda 5 vezes para cima e tirar 5 caras é um evento razoavelmente provável. Se vocês fizerem várias tentativas de jogar 5 vezes, vocês vão conseguir 5 coroas ou 5 caras seguidas. Mas se vocês jogarem 10 na 23 vezes, qual é a probabilidade, né, eventos independentes, de vocês tirarem 10 na 23 caras seguidas? Isso é o equivalente das 10 na 23 moléculas virem todas para o mesmo lado. É um evento improvável comparado com todos os outros eventos possíveis que essas moléculas podem ter. O que são eventos? São lados que as moléculas escolhem. A molécula 55, ela resolveu ficar aqui na direita, a molécula 27 na esquerda, a molécula 1 trilhão e 2 na direita e assim por diante. Tá? Então, uma configuração possível é uma lista das posições das moléculas. O número de configurações onde as moléculas se distribuem igualmente dos dois lados é muito maior do que o número de configurações onde as moléculas estão acumuladas, não precisam ser exatamente todas, né, mas muitas de um lado e poucas do outro. São poucas configurações comparadas uma com a anterior, onde está metade e metade. Tá? É essa diferença estatística que vai justificar, e essa é a nossa última aula, vai ser a nossa última aula dessa segunda área, que vai justificar, então, o comportamento da entropia. A entropia vai ser simplesmente uma medida estatística sobre o comportamento do sistema. Por enquanto, o que nos interessa aqui é que existem esses eventos que só acontecem num sentido do tempo. O segundo exemplo é o fluxo de calor. Quando eu coloco dois corpos a temperaturas diferentes, uma maior e uma menor, acontece então um fluxo espontâneo de calor, de energia, até que as temperaturas se igualem. Tá? Então, o que incentiva, o que dirige esse fluxo é a diferença de temperatura. À medida que calor passa
para um dos corpos, né, aquela temperatura T2 diminui, a temperatura T1 aumenta. Quando essas duas temperaturas atingirem uma temperatura comum, igual para os dois, esse processo para, porque já não existe mais aquela diferença de temperatura que gerou esse fluxo de energia. É como se eu tiver, por exemplo, dois vasos, né, comunicantes aqui, fechados em algum lugar, aí eu posso ter níveis diferentes de líquido aqui, como eu quiser, eles são independentes. Isso corresponde a ter as temperaturas diferentes aqui. Quando eu elimino essa barreira, esse nível baixa, esse nível sobe, a água passa da esquerda para a direita. Isso vai acontecer até que os dois níveis atinjam uma altura igual aqui. Quando desaparecer o desnível, embora as moléculas continuem passando, né, elas estão difundindo aleatoriamente ali, elas continuam passando de um tubo para o outro, o nível, a medida macroscópica aqui não muda. Tá? Então, esse exemplo ele também é um caso de processo irreversível, porque se eu começo, por exemplo, com a água no mesmo nível, ou com as duas temperaturas iguais aqui a um certo valor de TF, não acontece espontaneamente um fluxo contrário, né? O calor passando de um lado para o outro, de tal modo que aquelas temperaturas que eram iguais, uma comece a aumentar e a outra diminuir. No caso dos vasos comunicantes, também nunca vai acontecer de eu começar com os dois vasos com o mesmo nível e espontaneamente um começar a encher e o outro a esvaziar. Tá? Então, mais um exemplo de processos irreversíveis. O ponto aqui é que esses processos, mesmo que eu faça eles nos dois sentidos temporais, a energia se conserva. Não existe violação da conservação de energia nesses processos, mesmo fazendo eles no sentido que a gente não costuma observar. Né? Então, mesmo que eu passe a água de um nível para o outro, que ela passe espontaneamente, ou que o calor volte a passar para cá, ou que as moléculas resolvam se acumular numa das partições, a energia, a conservação da energia não é violada. A primeira lei da termodinâmica continua valendo. Ou seja, não é a primeira lei da termodinâmica que vai impedir esses processos de acontecerem em um dos sentidos. Tá bom? Os processos acontecem num sentido, não acontecem no outro, eles são irreversíveis, mas essa irreversibilidade não está na primeira lei da termodinâmica. Nos falta algum princípio, nos falta uma lei para separar o que pode do que não pode acontecer. Tá? Quem vai nos dar essa lei, né? Essa condição de decidir os processos que podem ou não ocorrer espontaneamente no sistema é a segunda lei da termodinâmica. Tá, então, o resumo até agora é: existem processos que, embora não violem o princípio de conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica, se eles acontecessem em um determinado sentido, esse sentido é proibido. Tá? Então, nos falta algum outro princípio, nos falta uma nova lei, e quem vai nos dar isso é a segunda lei da termodinâmica. Então, hoje a gente vai discutir dois possíveis enunciados dessa lei. O primeiro é o enunciado de Kelvin e Planck, que faz referência às máquinas térmicas que a gente já estudou. Tá? Então, eu vou discutir alguns termos que aparecem aqui que são importantes. Primeira coisa é que a segunda lei ela é dada aqui num sentido negativo.
ela não está nos dizendo como as coisas acontecem. Ela está eliminando algumas coisas de acontecer. Tá? Ela está me dizendo, olha, tais coisas não vão acontecer. Tá? Então ela é uma lei negativa nesse sentido. Então o que ela está me dizendo que não pode acontecer é eu receber calor de um reservatório, tá? Então uma certa quantidade de calor entra na minha máquina vinda de um reservatório térmico e essa máquina transformar completamente, então produzir uma quantidade equivalente, igual, tá? Igual a esse calor que entrou em trabalho, tá? Mas tem um detalhe aqui, tem esse único efeito. Tá? Existem processos onde é possível transformar calor, todo o calor que entra num sistema, em trabalho. A gente já discutiu um desses processos. Por exemplo, um processo isotérmico num gás ideal. Tá? Então, eu vou comprimir esse meu gás ideal, mantendo a temperatura dele constante. Então, esse pistão vai fazer um certo trabalho. Essa é uma energia que está sendo entregue, que está sendo dada para o meu gás. Para que esse processo aconteça sem modificar a temperatura, essa energia que vai entrar, ela vai sair na forma de calor. Para um gás ideal, onde a energia interna é função só da temperatura, se a temperatura não muda, a energia também não muda. Então, nesse processo, o ΔU é zero. Tá? Significa que nada do que entra de energia pode ficar no sistema. Tem que sair, porque se ficar, aumenta a energia. Se sair mais do que entrou, modifica a energia. Não pode modificar a energia. Então, o que entra, sai. Logo, o trabalho é igual ao calor que está saindo aqui. Então, aqui eu tenho um processo onde todo o calor que entrou foi convertido em trabalho. Por que isso não viola o princípio de Kelvin Planck? Por que isso não viola a segunda lei da termodinâmica? Porque no final desse processo, que é uma compressão isotérmica, o sistema diminuiu de volume. O estado final não é igual ao estado inicial. O volume final é menor do que o volume inicial. Então eu fiz um processo que, é verdade, transformou, né, o calor em trabalho. Imagine que eu faça ao contrário, né, que eu dê calor. Transformar trabalho em calor é fácil. Mas imaginem que eu agora faça uma expansão isotérmica. Eu dou calor, isso vai, né, pelo menos o princípio de não poder ficar a energia lá dentro, ela vai ter que sair, vai sair na forma de trabalho. Então, nessa expansão isotérmica, eu transformei completamente o calor que foi dado em trabalho, numa quantidade equivalente de trabalho. Mas o gás se expandiu. Além desse efeito aqui, de transformar o calor em trabalho, eu tenho um segundo efeito, que é aumentar o volume do gás. Então isso não se encaixa nas condições da segunda lei, porque não satisfaz a condição de que o processo tenha isso aqui como único efeito. É só quando isso é o único efeito que não pode acontecer. Se tem outras coisas acontecendo, bom, aí tudo bem, tá? Então, essa expansão isotérmica não viola o princípio da segunda lei. Então, o que não pode acontecer é essa minha máquina aqui fazer um processo cíclico, voltar para o mesmo estado inicial, daí eu não tenho outro efeito, e ao mesmo tempo produzir uma quantidade de trabalho que é exatamente igual à energia que alimentou ela. Tá? Então, se a gente analisa a primeira lei da termodinâmica, como a gente
discutiu na aula passada, do ponto de vista das máquinas usuais. Então, as máquinas lá normais, elas têm um segundo reservatório. A energia que entrou, que foi dada aqui, ela se divide nessas duas formas. Parte é convertida em trabalho, parte é entregue para um segundo reservatório, que pode ser o ambiente. Tá? Então, por conservação de energia, o que entra, vamos botar em módulo para não ter os problemas de sinal, né? Porque o calor sai do reservatório e entra na máquina. Quando ele sai é negativo, quando ele entra é positivo, a gente não está querendo toda vez dizer onde ele está entrando ou de onde ele está saindo, então a gente usa o módulo, que é o que nos interessa. Então, a quantidade total de energia que entra, ela vai se transformar ou em trabalho ou vai ser eliminada nesse segundo reservatório. Tá? Então, se a gente passa isso aqui para esse lado, o meu trabalho é dado pela diferença de calor na entrada e saída desse ciclo. Essa diferença entre o que entra e o que sai é o que a gente chama de calor líquido trocado no ciclo. Tá? Num ciclo o sistema volta para o estado inicial, eu tenho ΔU igual a zero, então pela primeira lei da termodinâmica, o calor e o trabalho são iguais. Qual o calor que é igual ao trabalho? O calor líquido. Tá? E o calor líquido é essa diferença. Tá? Então não confundam o calor líquido, que já está levando em conta o que saiu aqui, com esses termos separados de calor. O que a segunda lei está me dizendo não é em relação ao calor líquido. Tá? O que a segunda lei da termodinâmica está me dizendo é que não tem como essa máquina funcionar usando só um reservatório. Tá? Porque se só tivesse um reservatório, não teria esse pedaço aqui. Não teria QF. Se não tem QF, o calor líquido é igual ao calor que entra. Aí a segunda lei da termodinâmica se aplica. E é isso que então eu não posso ter. Tá? Então, o que não existe é esse motor ideal, esse motor perfeito, que trabalha usando um único reservatório, do qual ele recebe uma certa quantidade de calor, né, e transforma todo ele em trabalho. Tá? Então, o que a segunda lei está me dizendo é que eu sempre vou precisar jogar um pouco daquele calor que entrou fora. Eu nunca vou conseguir aproveitar completamente o calor que entrou. Alguma fração da energia que foi dada para a máquina, ela precisa ser jogada fora. Tá? Ela não pode ser convertida em trabalho. Não existe essa máquina ideal. Se existisse, essa máquina me daria uma eficiência, né? Lembrem, a eficiência é o trabalho obtido por uma máquina dividido pela energia que fez funcionar ela. No caso, o calor que entra. Então, se eu conseguisse transformar completamente o calor que entra em trabalho, eu teria eficiência 100%. Então, no fundo, o que a segunda lei está me dizendo é que todas as eficiências são menores do que isso. Tá? Eu sempre vou precisar desperdiçar alguma coisa da energia que eu tinha à disposição. A gente vai ver que o limite ainda é menor do que isso. Tá? Mesmo nos casos das melhores máquinas que eu puder ter. Tá?
Então, esse é o sentido do enunciado da segunda lei na versão do Kelvin e do Planck. Não existe um motor cuja eficiência é 1. Tá? Eu sempre vou ter alguma coisa menos eficiente do que isso. Por quê? Porque algum calor vai ser jogado fora. Tá? Então, não tem como trabalhar com um único reservatório. A situação mais simples possível é aquela onde eu tenho 2 reservatórios. Tá? Menos do que isso, não tem como essa máquina funcionar. Tá? Então, é porque essa é a situação mais simples possível que motivou o Carnot a estudar o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele funciona só com dois reservatórios. Tá? Então, essa é uma possível formulação da segunda lei da termodinâmica. Existe uma segunda formulação que é equivalente. Equivalente aqui significa, se essa aqui não vale, essa também não vale. E, ao mesmo tempo, se essa aqui não vale, essa aqui também não vale. Uma é consequência da outra. Tá? Não tem como uma ser verdadeira e a outra é falsa. Se uma é falsa, a gente consegue mostrar, e a gente vai, que a outra também é falsa. Tá? Então, nessa segunda forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, o enunciado não faz referência a máquinas térmicas, mas faz referência a uma máquina que seria o inverso da máquina térmica, que seria o refrigerador. Tá? Então, o que a segunda lei na versão Clausius aqui me diz? Não tenho nenhum problema se eu pegar 2 reservatórios ou 2 sistemas com temperaturas diferentes e fazer calor fluir daquele de temperatura maior para o de temperatura menor. A gente estava discutindo isso na introdução da aula. Esse é um processo corriqueiro, acontece todo o tempo. Né? Vocês estão bebendo a sua cerveja, o seu copo de leite, a sua água gelada. Se vocês esperarem tempo suficiente, essa bebida vai atingir a temperatura ambiente. Tá? Por quê? Porque a atmosfera, né, nos dias, né, hoje, a atmosfera está a uma temperatura maior do que a temperatura da bebida que vocês tiraram da geladeira. O calor vai fluir do ar para a bebida. Vocês poderiam pegar uma cerveja fora do gelo e ficar esperando o calor fluir espontaneamente da cerveja para a atmosfera e a cerveja gelar espontaneamente. Né? Quantos de vocês fariam isso? Nenhum, porque vocês sabem que esse processo não acontece. Tá? Eu não tenho como transferir calor de um objeto que está a uma temperatura menor, tá? Aqui no exemplo TF é menor do que TQ, a nossa convenção sempre, né? Vermelho para temperaturas maiores, azul para temperaturas menores. Não tem como eu transferir calor espontaneamente sem fazer mais alguma coisa, ou seja, de novo aqui o único efeito aparece, tá? Transferir esse calor para um objeto que está a uma temperatura maior. Eu necessariamente vou gastar energia, tá? Então, sem fazer algum trabalho, esse processo não acontece. Não existe geladeira que funcione sem estar ligada na tomada. Tá? Sem alimentar o motor, a energia não passa de um objeto de menor para outro de maior temperatura. Tá? Ou seja, não existe o refrigerador perfeito. O refrigerador perfeito seria aquele que funcionaria sem alimentação,
sem estar ligado na tomada. Ou seja, da mesma maneira que o enunciado de Kelvin Planck me diz que não existe esse motor perfeito, o enunciado de Clausius me diz que essa geladeira ou esse refrigerador perfeito também não existe. Tá? Então, são dois enunciados equivalentes. O que a gente vai mostrar é que se existe um refrigerador perfeito, então é consequência disso a existência da máquina perfeita. Tá? E se existe a máquina perfeita, vai ser consequência a existência também do motor perfeito. Então, isso mostra a equivalência. Não tem como eu assumir que um desses enunciados é verdadeiro sem entrar em contradição com o outro enunciado. Então, se um é verdadeiro, o outro tem que ser verdadeiro. Se um é falso, o outro também é falso. Então, a gente não vai fazer a demonstração mais geral possível. Tá? É possível trocar os numerozinhos específicos que eu escolhi. Eu acho mais claro mostrar a equivalência com um exemplo concreto. A gente vai mostrar a equivalência num sentido, ou seja, se eu assumo que o enunciado de Clausius está errado, ou seja, se eu assumir a possibilidade de existência de um refrigerador perfeito, está aqui ele, a gente vai ver que é consequência disso a existência de uma máquina perfeita. Então isso é só parte da demonstração da equivalência. Eu teria ainda que mostrar que se eu assumir a existência da máquina perfeita, eu vou chegar à conclusão que os refrigeradores perfeitos também existem. Tá? Mas isso eu deixo para vocês olharem no PDF da aula, que faz um exemplo parecido com esse, só mudando as condições. Tá? É bem simples. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma máquina qualquer. Tá? Essa máquina aqui tem uma eficiência de 40%. Ela produz 40 joules a partir dos 100 joules que ela recebe do reservatório quente. Então, a eficiência dela ser 40% significa que os outros 60 joules ela não consegue aproveitar e ela elimina para o segundo reservatório. Tudo perfeito, nenhuma violação da segunda lei da termodinâmica. Agora a gente vai assumir a existência de um refrigerador perfeito que retira uma certa quantidade de energia do reservatório de temperatura mais baixa e transfere completamente essa energia sem alimentação nenhuma, não tem nada alimentando com energia essa máquina, tá? E transfere toda essa energia para o reservatório a temperatura mais alta. É essa máquina aqui, né, que a gente chamou de refrigerador perfeito, que o enunciado de Clausius diz que não pode existir. O que a gente está fazendo? A gente está assumindo a existência. Se a gente chegar com isso a uma contradição, é porque tinha um problema com o que a gente assumiu. Tá? Bom, então o que acontece aqui? Imaginem que eu bote isso aqui dentro de uma caixa. Essa caixa eu não deixo vocês verem o que tem dentro. Tá? E digo, olha, eu tenho uma nova máquina aqui, né? Eu sei que essa máquina funciona com as duas juntas, tá? Vocês não sabem. Quando eu botar essas duas máquinas funcionando ao mesmo tempo, uma retira 60 joules e a outra devolve. Então é como se nada fosse tirado do meu reservatório azulzinho aqui. Tá? Então não tem nada aqui, não tem nenhuma conexão. Isso aqui cancelou isso aqui e é como se eu não interagisse com o reservatório TF. Tá? Se interagiu ou não faz diferença aqui,
porque a análise que a gente vai fazer é sobre o estado final. O estado final, esse outro objeto, ele não precisa nem ser reservatório, pode ser um corpo pequeno também. Ele tem a mesma energia, a mesma temperatura que ele tinha desde o início. Então, ele não mudou de estado. É isso que nos interessa. A máquina, que é a combinação dessas duas máquinas, né? O que ela faz? Um pedaço dela produz trabalho. A outra não produz nem recebe trabalho. Então, o resultado da combinação das duas máquinas é um trabalho de 40 joules, porque é o que essa aqui produziu. Se essa aqui precisasse de trabalho, talvez ela pegasse um pedaço disso aqui. Né? Ela poderia pegar 10, aí sobrariam 30 aqui. Mas ela não pega nada. Tá? Ela usou 0, então os 40 joules que foram produzidos aqui pela primeira, eles saem. E em relação ao primeiro reservatório, a minha máquina efetiva, ela pega 100 joules e devolve 60. É como se ela tivesse pegado 40 joules. Então, a resultante da combinação dessas duas máquinas funcionando ao mesmo tempo, em paralelo, entre esses reservatórios, né? Pensem que isso aqui é um grande reservatório, esse aqui é um grande reservatório. Eu peguei as minhas duas máquinas, botei dentro de uma caixa e essa máquina total, essa máquina efetiva, trabalha entre esses dois reservatórios. O que vai ser essa máquina efetiva? Vai ser uma máquina perfeita, porque ela vai tirar 40 joules do reservatório vermelho, o de temperatura mais alta, e vai transformar 100% dessa energia em trabalho. Mas isso viola o enunciado de Kelvin Planck da segunda lei. Então, eu assumi que o enunciado de o enunciado de Clausius era falso. E, como consequência dessa suposição, eu obtive uma violação do enunciado de Kelvin Planck. Então, se existe um refrigerador perfeito, também existe o motor, a máquina perfeita, a máquina ideal. Se eu violo o enunciado de Clausius, eu também violo o enunciado de Kelvin Planck. É isso o que significa equivalência das formulações. Então não é a segunda e a terceira lei da termodinâmica, é só uma, tá? Esses dois enunciados, eles dizem a mesma coisa, tá? A gente fica com o que é mais simples. Então, qual foi a nossa conclusão aqui? Eu não consigo operar com uma única fonte, com um único reservatório térmico. Eu preciso de pelo menos 2, tá? E eu não posso ter fluxo de calor entre dois objetos a temperaturas diferentes. Quer dizer, eu posso ter, mas num sentido, eu posso ter nesse sentido, no outro não, tá? Ou seja, esse processo, como a gente discutiu na introdução, ele é um processo irreversível. Se eu quiser fazer no sentido proibido aqui, eu preciso necessariamente alimentar o meu sistema, tá? Bom, então, se a troca de calor entre dois objetos que têm temperaturas diferentes é um processo irreversível, tá? Quais são os processos reversíveis que eu poderia ter sem violar isso, tá? Ou eu faço uma troca de calor entre objetos à mesma temperatura, ou eu não faço troca de calor. Tá? A gente consegue salvar isso fazendo processos infinitesimais, onde a troca de calor é entre reservatórios que estão a temperaturas tão próximas que eu posso considerar
como se fosse a mesma. Tá? Mas então, a conclusão ali da segunda lei é que eu não consigo operar com uma única máquina, com uma única fonte, desculpa. Eu preciso de duas fontes, eu preciso de dois reservatórios. E o que o Carnot demonstrou, tá? É o que a gente vai discutir agora, que é o teorema de Carnot, é que, na verdade, existe uma limitação de eficiência ainda mais abaixo do 100%. Tá? E quem vai nos dar o teto, o limiar dessa eficiência são as máquinas reversíveis. As máquinas reversíveis são aquelas que não envolvem no seu ciclo nenhum processo irreversível. Tá? Então, aquela troca de calor entre corpos a temperaturas diferentes, a troca espontânea de calor, como é um processo irreversível, isso não vai poder fazer parte do ciclo reversível que vai otimizar a minha eficiência. Tá? Então, se eu não posso ter troca de calor entre objetos a temperaturas diferentes, isso foi o que o Carnot fez, ele montou um ciclo, tá? Que ou não tinha troca de calor, ou a troca era a temperaturas diferentes. O Carnot estava preocupado com a situação mais simples possível depois daquela que a segunda lei me disse que eu não posso ter. Se eu não posso trabalhar com uma única fonte, qual é a situação mais simples? A situação mais simples é aquela onde eu tenho duas fontes. Existem várias outras situações onde eu tenho muito mais do que duas fontes. Tá? A gente pode pensar em vários processos lá no diagrama PV, né? Um gás que vem diminuindo a sua pressão, mantendo o volume constante. À medida que essa pressão, né, fazendo um processo assim, à medida que essa pressão vai diminuindo, a temperatura também vai diminuindo. Eu posso pensar nesse processo como uma sucessão de passos infinitesimais, é um processo quase estático, onde em cada passo eu uso um reservatório térmico naquela temperatura. Tá? O que eu estou dizendo é que se eu pegar um processo vertical, eu sempre posso pensar nesse processo como fazendo uma compressão, uma expansão isotérmica, uma compressão adiabática, uma expansão isotérmica, uma compressão adiabática e assim por diante. Tá? Até chegar onde eu quero. Claro que eu posso fazer esses pequenos passos tão pequenos quanto eu quiser, que aí chega uma hora que eu não vejo a diferença dessa linha. Então, isso para dizer que eu posso aproximar cada e qualquer processo num diagrama PV como uma sequência desses dois passos. Se eu tiver um ciclo complicado lá no meu diagrama PV, eu posso pensar numa sequência, né, de passos adiabáticos e isotérmicos que vão me permitir aproximar o ciclo, esse todo enrugado que eu estou fazendo, tanto quanto eu queira do ciclo que existe. Tá? Então, é possível aproximar qualquer processo num diagrama PV por uma sequência de processos isotérmicos e adiabáticos. Pode ser que sejam muitos esses processos. Tá? Então, para cada um desses processos aqui, eu uso um reservatório com temperaturas diferentes. Claro que para aproximar um ciclo, esse ciclo redondinho aqui, eu vou precisar de infinitos reservatórios. Tá?
é uma situação muito mais complicada do que essa aqui, que só usa 2 reservatórios. Mas é possível, então, expandir o problema e introduzir mais do que 2 reservatórios e fazer o ciclo que a gente quiser. O Carnot estava, então, pensando na situação mais simples que pudesse acontecer, tá? Na situação em que ele tivesse à disposição só 2 reservatórios. Então, o que o Carnot demonstrou é que se eu tiver 2 reservatórios, o ciclo, o processo, a máquina mais eficiente que eu posso ter é a máquina reversível, tá? A máquina reversível faz um ciclo e dentro desse ciclo, obviamente, não pode ter nenhum passo irreversível. Qualquer passo irreversível torna todo o ciclo reversível. Quando vocês iam da casa de vocês para o campus, se todas as ruas que vocês passaram tivessem 2 mãos, vocês podiam voltar para casa exatamente pelo mesmo caminho. O caminho que vocês fizeram é reversível, tem 2 mãos. Mas basta uma quadra de mão única para que vocês já não possam fazer exatamente o mesmo caminho. Uma única quadra de mão única torna todo o caminho irreversível. Aqui também, se eu tiver uma pequena etapa dentro da minha máquina que seja irreversível, todo o ciclo passa a ser irreversível, tá? Então, o que o Carnot mostrou é que a máquina mais eficiente possível, a que vai me dar o eta maior de todos, é a máquina reversível. Bom, se ela é reversível, ela não pode ter aqueles processos irreversíveis. Especificamente, ela não pode ter troca de calor entre objetos a temperaturas diferentes. Então, a máquina de Carnot, que vai usar o ciclo de Carnot que a gente já discutiu, ela evita trocas de calor entre objetos a temperaturas diferentes. Como ela faz isso? Quando ela faz uma troca de calor, ela faz entre objetos que estão na mesma temperatura. Na expansão isotérmica, o gás estava em contato com o reservatório TQ. Ali ele troca calor. Quando ele se comprime isotermicamente, ele está em contato com o reservatório TF e ali ele troca calor. Mas quando ele vai passar, né, eu tenho as 2 isotermas aqui, TQ, TF, ele começou aqui e se expandiu isotermicamente, né? Depois ele tem uma compressão adiabática. Mas para que isso aqui seja isotérmica, mas para que isso seja um ciclo, eu preciso passar da isoterma TQ para TF, sem fazer nada irreversível. Como ele não pode então trocar calor entre objetos a temperaturas diferentes e a temperatura está diminuindo aqui, o que ele faz? Ele faz uma expansão adiabática. Então ele elimina o problema eliminando a transferência de calor. Então quando muda a temperatura, não tem calor trocado. Quando tem calor trocado, não tem diferença de temperatura, tá? Então os 4 processos aqui são todos reversíveis e só usa 2 reservatórios, tá? Então o Carnot propôs um ciclo que funcionasse nessas condições, tá? E com isso ele demonstrou o teorema de Carnot. Ainda nessa área a gente vai mostrar que a eficiência que a gente obteve na aula passada para o ciclo de Carnot, a gente consegue chegar a ela sem fazer referência explícita aos processos do ciclo de Carnot, tá? O resultado é mais geral do que isso. A única coisa que a gente precisa é da reversibilidade da máquina, tá? Então, o que o Carnot demonstrou para uma máquina funcionando entre 2 reservatórios, um a temperatura TQ, outro funcionando a uma temperatura TF menor do que TQ,
é que a máquina mais eficiente possível é a máquina reversível. Tá? Nenhuma máquina reversível ou não pode ter eficiência maior do que essa. O ciclo de Carnot, que a gente viu na aula passada, é uma máquina reversível trabalhando nessas condições, e a gente viu que lá a eficiência era isso aqui. 1 menos a temperatura menor dividido pela temperatura maior. Tá? Bom, imagine que eu tenho uma máquina qualquer. Tá? Essa máquina ela não pode ter uma eficiência maior do que a eficiência da máquina reversível. Notem, eu não disse nada sobre a máquina qualquer. Ela pode ser reversível ou irreversível. Vamos comparar duas máquinas reversíveis, né? Vamos supor que eu tenha a máquina A, a máquina B e a eficiência, então, da máquina A e da máquina B. Então, a gente está supondo que as duas são reversíveis. Então, pelo teorema de Carnot, a máquina A não pode ser mais eficiente do que a máquina B, porque a máquina B é reversível. Ela é o máximo que eu consigo. Então, a eficiência da máquina A tem que ser menor ou, no máximo, igual à da máquina B. Mas se eu agora olho para a máquina A e uso para a máquina B e uso a A como a máquina ideal, a máquina B ela não pode ter uma eficiência maior do que uma máquina reversível, e a máquina A é uma máquina reversível. Então, a máquina B ela tem que ter uma eficiência menor ou igual à da máquina A. Então, quando eu comparo duas máquinas reversíveis, a A não pode ser mais eficiente do que a B. Mas a B também não pode ser mais eficiente do que a A. A única maneira que eu tenho de compatibilizar essas duas desigualdades, essas aqui, é se vale a igualdade. Se a eficiência das duas é igual. Se é igual, a eficiência da B não é maior do que a da A e a da A não é maior do que a da B. Então, como consequência do teorema de Carnot, é o que a gente chama de corolário, isso é uma consequência praticamente imediata de um teorema, todas as máquinas reversíveis vão ter que ter a mesma eficiência. Tá? O que é interessante porque me permite analisar máquinas reversíveis sem saber o que elas estão fazendo internamente. Tá? A gente precisa saber o que elas estão fazendo internamente se eu quiser calcular a eficiência como a gente fez na aula passada. Tá? A gente vai chegar a esse mesmo resultado aqui genérico só explorando esse fato de que todas as máquinas reversíveis elas vão ter a mesma eficiência. De qualquer maneira, no caso concreto que a gente analisou na aula passada, a gente tem uma máquina reversível trabalhando sob essas condições e a gente calculou explicitamente qual é a eficiência. Já que todas as máquinas reversíveis têm que compartilhar a mesma eficiência, essa é a eficiência máxima. Tá? Essa eficiência, então, ela não depende só da máquina, ela depende das temperaturas que a gente escolhe usar para trabalhar. Tá? Bom, a gente pode fazer uma demonstração geral de por que esse teorema é válido, mas, de novo, eu acho que é mais didático, mais claro, demonstrar usando um exemplo. Eu posso refazer exatamente os passos do exemplo, substituindo os números específicos que eu escolhi por QA, QB, QQ, QF, W, Q1, Q2, a letra que eu quiser, e a gente chega na mesma conclusão. Tá? Então vamos fazer num caso concreto. Vamos pegar a mesma máquina do nosso exemplo de antes e vamos dizer que essa máquina ela é uma máquina reversível e ela tem essa eficiência. A eficiência de 40% significa que a máquina recebe 100 joules, 40%, ou seja, 40 joules são transformados em trabalho e o resto ela não consegue usar, ela sempre vai precisar de duas máquinas, de dois reservatórios,
então 60 joules são jogados fora. Então, a eficiência de 40% é isso que significa. A máquina ser reversível significa que eu posso inverter o funcionamento do ciclo que estava aqui, fazer funcionar ao contrário, e com isso todas as flechinhas aqui são invertidas. O que a máquina invertida faz? Ela trabalha como uma geladeira, como um refrigerador. Ela tira calor do objeto que está a uma temperatura mais baixa, o lado de dentro da geladeira. Ela necessariamente precisa de energia para funcionar, senão ela violaria a segunda lei da termodinâmica. E por conservação de energia, né, todo o calor que vai ser, né, isso aqui é tudo, todas essas energias aqui são transformadas em calor, isso é jogado para a atmosfera, né, para dentro ali da cozinha. Por conservação de energia, eu tirei 60 daqui, entraram mais 40 aqui, então tem que sair 100 joules aqui. Então o ciclo reversível ele é igualzinho à máquina, a única coisa é que eu pego cada flechinha e troco o sentido delas. Tá? Então essa aqui é a minha máquina reversível. O teorema de Carnot me diz que essa máquina reversível, se eu usar esses dois reservatórios aqui, a eficiência dela, então, da máquina reversível vai ser 1 menos T2 sobre T1, e nada bate essa eficiência. Tá? Então, a eficiência da máquina reversível, ela só depende dessas duas temperaturas aqui. Se eu souber quem são os reservatórios, eu sei qual é o teto, qual é o limite de eficiência. Para mostrar que o teorema de Carnot está correto, vamos mostrar o que acontece se existir uma máquina mais eficiente do que essa. Então, o teorema de Carnot ele é consequência da segunda lei da termodinâmica. Então, se existir uma máquina com uma eficiência maior do que 40% entre essas mesmas temperaturas aqui, né? Então esse aqui é o 0,4, se existir uma eficiência maior do que essa, ou seja, se o teorema de Carnot estiver errado, a gente vai ver que a segunda lei também está errada. Então, violar o teorema de Carnot é equivalente a violar a segunda lei. Deixa eu ver a pergunta do Douglas. A eficiência sempre vai ser menor do que o calor jogado fora. São duas coisas diferentes, né? Porque eficiência é uma energia... Desculpa, o calor ou o trabalho aqui são energias e a eficiência é um número, né? Um número adimensional. Tá? Tu está falando menor do que o trabalho? O trabalho produzido vai ser sempre menor do que a energia jogada fora? É essa a pergunta? Não existe essa regra. Tá? Eu poderia ter feito esse meu exemplo dizendo, olha, a eficiência desse ciclo aqui é 80%. Como é que eu chego nessa eficiência 80%? Eu escolho T1 e T2 de tal maneira que essa razão seja 0,2. Tá? Então, se eu pegar dois reservatórios cuja razão das temperaturas seja 0,2, eu consigo ou o valor que eu quiser, eu consigo a eficiência que eu quiser. Tá? Então, não tem a regra. Bom, então, o que a gente quer fazer é mostrar que se eu violo o teorema de Carnot, eu violo a segunda lei. Como é que a gente faz isso? A gente supõe que o teorema de Carnot está errado. Tá? Então eu vou supor que existe uma máquina mais eficiente do que essa. Tá? Então aqui eu peguei uma que tem uma eficiência de 50%. Tá? É importante que a gente tenha as mesmas condições de antes. Tá? Nessas condições eu não posso ter uma máquina mais eficiente do que a máquina de Carnot. Então como é que eu vou mostrar que isso me leva a um absurdo? Eu pego essa máquina de eficiência 50%, tá aqui ela,
Então, a cada 100 joules que entram, 50 são transformados em trabalho, 50 são jogados fora. E faço ela trabalhar junto com a máquina de antes. A máquina de antes, que tem eficiência de 40%, ela é reversível. Eu posso usar ela funcionando num sentido e posso usar ela funcionando em outro. Afinal, ela é reversível, eu posso escolher. Eu vou escolher ela funcionando como refrigerador. Tá? Então, eu vou combinar essa máquina aqui, reversível. Então, está aqui ela funcionando como refrigerador. Né? Tá aqui os mesmos 40, 100, 60, mas as flechinhas trocadas. E vou fazer elas funcionando juntas. Então, o mesmo reservatório, eu tenho uma máquina efetiva aqui. Tá? Aqui é equivalente a essa máquina efetiva. Então, a primeira máquina, a segunda máquina retira 100 joules do reservatório T1, do reservatório 1, e essa máquina aqui devolve os mesmos 100 joules. Então, é como se nada fosse trocado com esse reservatório. Entram 100, saem 100. Então, aqui eu já nem desenho o reservatório 1. Tá? O reservatório 2. O refrigerador aqui puxa 60 joules e a máquina devolve 50. Então é como se eu extraísse 10 joules desse reservatório. E a máquina? A máquina ela precisa de 40 joules para funcionar, o refrigerador, mas essa aqui forneceu 50 joules, ela produziu 50 joules. Então, desses 50 joules, eu tiro esses 40 e ainda me sobram 10. Tá? Então, quando eu faço essas duas máquinas trabalharem conjuntamente entre esses reservatórios aqui, as duas máquinas juntas são equivalentes a uma única máquina que, na prática, tirou 10 joules de um reservatório e transformou 100% dessa energia em trabalho. Mas isso viola o enunciado de Kelvin Planck, que diz que não existe a máquina perfeita que faça essa transformação aqui com eficiência 100%. Então, assumir a existência de uma máquina com uma eficiência maior do que a máquina reversível, a reversibilidade da máquina entrou aqui, quando eu usei ela como refrigerador. Tá? A suposição da existência dessa máquina me levou a uma contradição com a segunda lei. E isso teria acontecido qualquer que fosse o valor. Eu podia ter posto 41, mas eu podia ter botado 99. Tá? Só não vai dar contradição se eu supor uma eficiência menor. Vamos supor 30%. Tá? Então aqui é 30 e aqui é 70. Então, aqui continua igual, então eu não tenho reservatório. Aqui entraram 60, mas saíram 70, então é como se saísse 10. E aqui eu precisei de 40, mas aqui eu só produzi 30, então eu ainda precisei de mais 10 de fora. Mas isso aqui não viola a segunda lei da termodinâmica, porque não tem nenhum problema eu ligar uma resistência, né, um rabo quente, por exemplo, que liga na tomada e dissipa toda aquela energia que puxou da tomada como calor. Então, nesse sentido, eu posso funcionar com um único reservatório. Né? Pegar trabalho e converter o trabalho em calor. O que eu não consigo é converter calor completamente em trabalho, de acordo com a segunda lei. Então, qualquer número abaixo dos 40% vai me dar flechas nesse sentido e está ok, não viola a segunda lei. Qualquer número acima dos 40% vai me dar as flechas nesse sentido, vai mudar os numerozinhos aqui, pode ir de 1 a 59, ó, mas viola a segunda lei. Então não importa muito o valor específico, só importa ser maior ou menor do que o valor que eu peguei para a máquina reversível. Tá? Então,
Obviamente é possível generalizar essa mesma demonstração e trocar os numerozinhos pelas letrinhas aqui e fazer exatamente o mesmo argumento, tá? Mas isso aqui é suficiente para nós e é mais intuitivamente claro fazer essa analogia aqui, tá bom? Bem, então a gente agora tem uma nova lei, a segunda lei da termodinâmica. A gente vai ver na próxima aula que a partir dessas formulações da segunda lei, eu posso introduzir uma nova variável de estado, que vai ser a entropia, e essa entropia, de novo, como consequência da segunda lei, dessas que a gente enunciou aqui, essa entropia vai ter algumas propriedades. Tá? Então, se valem as leis da termodinâmica, a segunda lei, como a gente viu aqui, então a entropia tem que ter um determinado comportamento. Ou seja, vai ser possível traduzir as duas leis da termodinâmica, as duas versões da segunda lei da termodinâmica que são equivalentes, vai ser possível traduzir em termos das propriedades dessa nova quantidade que a gente vai introduzir, a entropia.